Olá, gente querida. Aqui é Ninfa Parreiras e eu vim falar para vocês aí, vestibulandas, vestibulandos, professoras, professores do vestibular, né, da UESB, sobre o livro Tchau, da Lígia Bojunga. Eu tenho pele clara, tenho cabelo na altura do ombro, cabelo castanhado, uso óculos, né? Óculos de aros vermelhos, estou com uma camisa branca com brincos de pedra da lua e estou falando aqui do meu escritório, da minha casa no Rio de Janeiro. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros. Então, queria dar para vocês aí algumas dicas sobre esse livro de contos da Lígia Bojunga. Muito bom saber que é um livro que está sendo lido e trabalhado pelas vestibulandas e vestibulandos, né? E como vocês já sabem, é um livro que tem quatro contos. Ele é de 1984 e é o único livro de contos dentro da obra da Lígia Bojunga. Ela tem 23 livros publicados. Ela começou a publicar em 1982 e a Lígia recebeu inúmeros prêmios nacionais, internacionais. Cada livro dela em separado recebeu um prêmio nacional, pelo menos, né? Ela já recebeu o prêmio Jabuti, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, ah, prêmio de reconhecimento pelo trabalho dela, não somente como autora, mas como instituidora de uma fundação cultural, e dois grandes prêmios internacionais de destaque. O prêmio Andersen, Hans Christian Andersen, que foi concedido por um organismo internacional, pelo International Board on Books for Young People, pelo IB, em 1982, pelo conjunto da obra dela. E depois, em 2004, ela recebeu o Prêmio Alma, que é a sigla do Prêmio Astrid Lindgren Memorial Award, da Suécia, né? Que é o prêmio em memória dessa autora, Astrid Lindgren. De modo que a obra da Lígia, toda em prosa, toda escrita em forma de prosa, né? Ela é muito reconhecida, muito premiada e também está traduzida em mais de 25 países. E aí, para falar do Tchau, ela abre o Tchau. Atualmente o livro está publicado pela Casa Lígia Bojunga, né? Ele traz essa obra de arte do Munch, da Solitária. É interessante notar essa personagem de costas, com esse cabelo longo, essa roupa branca, parece que ela está se encaminhando para um penhasco, né? Tem uma certa sensação de isolamento, de despedida, e isso conversa muito com os contos que tem aqui no livro. E logo que abre essa obra, a gente tem o Para Você Que Me Lê, que é justamente um bate-papo da autora com a leitora, com o leitor. É um espaço que a autora criou. Ela tem esse espaço em 17 dos livros dela, né? E ele às vezes se apresenta como um prefácio, às vezes como um pós-fácio. Aqui no Tial ele é um prefácio. E ela vai falar sobre os bastidores, aquilo que ela interessa em compartilhar com as leitoras e que ela compartilha com os leitores. Então, aqui no Tchau, ela vai falar também de como foi escolher essa imagem para a capa do livro, porque antes ele era publicado por outra editora, atualmente está publicado pela editora Casa Lígia Bojunga, né, como todos os livros dela. Então ela vai falar disso, assim, de como que foi escolher a Solitária, essa reprodução dessa obra de arte que é conhecida internacionalmente, para estar aqui na capa do livro Tchau. E o Tchau ele abre com o conto homônimo de mesmo nome, que é o conto Tchau, e ele é aqui, excepcionalmente, é um conto que está dividido em partes. Isso não é comum acontecerem com os contos. Geralmente, os contos eles são narrativas mais curtas que os romances, que as novelas. Os romances e as novelas, sim, costumam vir divididos em capítulos, numerados ou então nomeados, né, com títulos diferentes.
E aqui no caso, o conto Tchau, ele é dividido em partes. Então, essa característica, ela se apresenta aqui no livro Tchau, em alguns dos contos. A primeira parte, o buquê, a segunda parte, na beira do mar, e é interessante pensar que cada título dessa parte do conto já vai contextualizando a gente o que, que vai acontecer. Depois, no sofá da sala, né? Que é a parte 3 na mesa do botequim. Depois tem a mala, o pai volta tarde e encontra um bilhete no travesseiro. E esse conto ele fala de despedida. Ele fala de separação, ele fala de desamparo, ele fala de uma ameaça, né? É a história de uma mãe que está compartilhando com a filha, uma filha criança pequena, que ela está indo embora com um namorado, com um grego que ela conheceu. E ali já faz até menção, né, que a gente costuma dizer que quando o homem é tão muito bonito é que nem um deus grego, que nem a gente vê nas estátuas, nas reproduções dos deuses do panteão da mitologia grega, né? E essa mãe já estava bastante decepcionada com o casamento, com a relação que ela tinha com aquele marido, e ela resolve ir embora, porque o namorado dela colocou como condição ah, que ela fosse sem os filhos. E ela vai sem os filhos. E é interessante porque a história vai mostrar para a gente justamente o embate entre a mãe e a filha e o impasse dessa separação, né? Como que fica você ir embora e largar para trás duas crianças com um marido que você não ama mais, que você não quer mais estar com ele? Ao mesmo tempo, é um pai muito ausente, ele fica desesperado com a ameaça, né, de que a mulher vai embora e ele vai ficar com as crianças, ele fica sem espaço, sem saber como lidar. Ele era um músico e tem um momento que ele leva a filha para tomar um sorvete, né? Na verdade, ele está no botequim bebendo e ela passa, né? A filha passa. E ele nota ali, quando ele chega perto dela, expressões do rosto dela que ele não notava no dia a dia, que ele não prestava atenção, né? Então ele não via a filha, ou ele via e não olhava, assim como também não olhava a mulher, né? Tem ainda o Donatello, que é um menino que é menor ainda, né? E essa criança, que é a Rebeca, ela vai fazer de tudo para a mãe não ir embora. Então, ela, dentro do universo dela de criança, tem um momento que a mãe está com ela na praia, ela vai mexer na areia, vai construir coisas, e é como se ela tivesse também idealizando a possibilidade daquela mãe não sair dali, não se despedir, não ir embora, né? Depois tem um outro momento na casa que ela tá ali mexendo com os lápis, com papel, e os lápis começam a quebrar, os lápis de cor, ela não consegue realizar um desenho, né? E ela vai prometer para o pai que não vai deixar a mãe ir embora. Então, a história, o conto, é essa tentativa dessa criança salvar este casamento falido, né, desmoronado dessa mãe e desse pai que não se entendem e que a mãe decide ir embora com um namoro, com uma paixão, fala que depois buscaria os filhos se as coisas dessem certo, né? E esse pai que fica desesperado e não sabe o que fazer. Vamos pensar que essa história é de 1984, no momento ainda que as separações dos casamentos tradicionais não eram muito bem vistas, principalmente quando eram solicitadas pela mulher. Muitas vezes a mulher se prejudicava porque ela não tinha ainda um reconhecimento da justiça para garantir uma pensão. Então, o homem até abandonava, saía de casa, a mulher não. Então, é uma história que é muito assim, vamos dizer, transgressora e que já mostra uma protagonista, uma mulher insatisfeita, decidida a buscar e ir atrás daquilo que fazia bem a ela, né? Ela queria se satisfazer.
e ela não estava satisfeita naquele casamento. Então ela vai se entregar na paixão por aquele homem estrangeiro, por aquele grego, a ponto de deixar duas crianças no Brasil e ir embora. E a filha, que era uma criança, passa a ser a amiga da mãe, né, que vai ouvir esse desabafo da mãe, não só ouvir, mas vai perceber nas expressões da mãe todo esse movimento dela para se afastar deles, para se despedir, para dar tchau e para ir embora. E essa filha, no lugar da contenção, de quem tenta ficar ali segurando, né, contendo a emoção e segurando aquele casamento que já não funcionava mais, né? Então a criança promete ao pai. E realmente a mãe vai fazer a mala, como vocês percebem, né? No decorrer da leitura da história, a mãe faz a mala, decide ir embora, e a filha procura de todo modo impedir que ela não vá, que ela não leve a mala. A filha, depois de ter prometido ao pai isso, vai segurar, é um momento assim muito de muita tensão emocional, né? Porque a Rebeca é a parte 5 do conto, que se chama A Mala, né? Rebeca fingiu que nem tinha visto a mala da mãe aberta em cima da cama e já quase pronta para fechar. Voltou para o quarto, sentou, fingiu que estava desenhando um barco. Fingiu que nem estava escutando a mãe querendo se despedir do pai, e o pai não deixando a mãe acabar de falar, saindo zangado, batendo com a porta. Foi riscando no papel com força, o lápis para cá e para lá, cada vez mais com força, tlá, a ponta quebrou. Então é uma parte tensa, porque a Rebeca está tentando resgatar, desenhar, tentando de um modo assim, da própria criança, assim como ela tenta na praia, montando, né? ah, Fazendo coisas na areia, ela vai tentar com o lápis, né? E ela vai vendo essa mãe indo embora e pede para a mãe não ir embora. E a mãe tá mais do que decidida, né? E tem muito assim uma coisa do rosto, do olhar, né? Eu gosto muito desse trecho aqui, ó. A mãe cochichou depressa. Por favor, Rebeca, me entende, me perdoa, me entende. Eu tenho que ir. É mais forte que tudo, mas eu já te prometi, eu volto. Diz para ele que não, você não vai. A mãe pegou a mala, Rebeca não largou. A mãe puxou a mala, Rebeca puxou também. A mãe puxou mais forte. Rebeca ficou agarrada na mala. O táxi buzinou de novo, as duas se olharam. Reparem como que essa coisa da cumplicidade, desse olhar, dos movimentos do rosto, né? O olho da mãe pedindo por favor. O olho da Rebeca também, por favor. A mãe estava de boca apertada, de testa enrugada, e não quis mais olhar para Rebeca no olho, e puxou a mala com toda a força, querendo arrancar ela da mão da Rebeca. Mas Rebeca não se soltou da mala e foi sendo arrastada no puxão. A buzina do táxi de novo e mais comprido dessa vez. A mãe soltou a mala, fechou o olho, apertou a testa com a mão, feito coisa que estava sentindo uma tonteira ou uma dor de cabeça muito forte. Repare essa expressão do rosto, né, do olhar, da posição, de você se colocar diante da outra, que é a filha, que é tão familiar a você. Rebeca aproveitou para se agarrar na mala de um jeito que, para a mãe levantar a mala, ia ter que levantar a Rebeca também. E outra vez a buzina tocou. A mãe abriu o olho, parecia que a tonteira tinha passado. Disse tchau e saiu correndo. Então é de muita tensão essa parte, e ao mesmo tempo é uma parte muito libertadora, que a mãe consegue ir e dizer tchau. E a Rebeca, bem do jeito de criança, né, coloca um bilhete no travesseiro do pai, dizendo, né, eu arrastei a mala e escondi ela debaixo da sua cama, viu? Um beijo da Rebeca. Acreditando assim que se ela segurou a mala da mãe, a mãe ia voltar, não ia viajar sem a mala, né?
Então, na verdade, é um conto assim de muita coragem também, porque ele está falando de separação, ele está falando da busca do desejo, de você buscar aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, e é o que estava fazendo aquela mãe, né? E ao mesmo tempo ele está falando de uma resistência, que é essa contenção da criança, que é a criança tentando interferir na vida dessa mãe, né? E segurar a mãe, não deixar que ela vá embora, né? Então é muito interessante como que o conto mostra esse ponto de vista da criança e o ponto de vista da mãe, da adulta, que está farta daquele casamento, que não quer mais estar casada e que decidiu ir embora por conta de uma paixão. É essa é esse jogo, esse impasse, né? Essa criança de um lado e a criança grande, que é a mãe do outro, né? Totalmente cega, apaixonada, indo embora. Não se trata da gente julgar as personagens, mas da gente entender que aqui são forças diferentes, né? São interesses diferentes de uma mãe, de uma filha, de um pai que não era presente, que não estava assim participando nem da vida conjugal com a mulher, nem da vida da família, mal conhecia os traços físicos da filha, né? Ele vai reparar isso quando ele está lá no bar bebendo e ela passa e ela senta para ficar ali olhando ele, né, conversando com ele. Então é importante a gente não se colocar fazendo julgamentos nem moralismo, mas tentar entender que é uma história da emancipação da mulher. É uma mulher que não quer mais ficar submissa, presa num casamento, né? Ela está interessada sim em buscar seus direitos, em fazer aquilo que ela teria prazer, que ela teria satisfação, que é estar com alguém que a amasse e que ela amasse também. E para isso ela precisou abrir mão dos filhos naquele momento. A história termina aí, a gente não sabe se ela voltou, se não voltou, se foi feliz, se não foi, isso não importa. O que importa é esse tchau que ela sustenta, que ela dá para a família, né? Principalmente para a filha, que é cúmplice aí na hora, que é testemunha dessa saída dela, que vê ela indo embora sem mala, para não perder o voo, para não perder o táxi para o aeroporto, né? E é muito forte tudo isso, porque a Lígia tem muita coragem, né, de trazer essa questão aí da mulher, ainda na década de 80. Imaginem só, 40 anos atrás, isso, 41 anos atrás, né? E é o conto que abre o livro Tchau, que mostra para gente a força dessa mulher e, ao mesmo tempo, a força dessa criança tentando, com a parte toda imaginativa dela, não deixar que a mãe vá embora, né? É claro que o desejo da mãe foi muito mais forte que a capacidade da criança de brincar, de tentar interferir e segurar aquela mãe, né? Então, é um conto assim realista, porque é baseado em dados da realidade, né? É uma história de infidelidade, é um casamento que se desfaz, é uma mãe que sai e larga os filhos, né, para trás. Isso não é usual, a gente vê muito mais histórias de homens que fazem isso do que de mulheres que fazem isso, né? Mas é interessante, do ponto de vista ficcional, notar essa presença forte dessa verossimilhança, que é esse elemento da literatura que faz a gente acreditar naquilo que a gente está lendo. A gente acaba tomando as dores, né? Eu já li e reli essa história muitas vezes, então eu já me identifiquei em alguns momentos com a Rebeca, em alguns momentos com a mãe, em alguns momentos com o Donatello, já me senti Donatello também, mas confesso que eu nunca me identifiquei com o pai, assim. Já me senti como a mãe, querendo ir em busca da minha realização, de realizar meus objetivos, meus sonhos, mas também já me identifiquei com essa filha que tenta ajudar, que tenta entrar nessa relação, né, para manter a mãe perto. Então, acho que o bacana da literatura é a gente se deslocar por esses diferentes papéis
e se permitir se sentir em lugares diferentes, né? Viver um dia a mãe, viver um dia a filha, outro dia Donatello, que é o menino, e quem sabe também se identificar com esse pai que está choroso, que está desesperado, não sabe o que vai acontecer com ele, não sabe o que fazer. Eu acho que o bacana dessa história é essa polissemia, né? Essa possibilidade de múltiplas interpretações que a história dá. Então, agora eu vou passar para o próximo conto, O Bife e a Pipoca. Lembrando que este livro, Tchau, tem 4 contos e os 2 primeiros contos são bem realistas, né? Um deles foi o Tchau e agora é o Bife e a Pipoca, que é a história de 2 meninos, de 2 colegas da escola. E os 2 outros contos, que é A Troca e a Tarefa e Lá no Mar, são contos mais fantasiosos, mais inventivos, que eu vou abordar num outro vídeo. Então, o Bife e a Pipoca traz a história de 2 colegas da escola, né? A gente tem o conto sendo aberto com uma carta escrita, manuscrita, espero que dê para vocês verem aí, né? Com a própria letra da autora, né? Que é uma carta para o Guilherme do Rodrigo. O Rodrigo é um dos personagens, né? O Guilherme, na verdade, ele tinha ido embora, ele se mudou, não estava mais naquela turma. E o Rodrigo, ele está na aula e está sentindo falta do colega, né? Do Guilherme. Então, ele está se queixando que agora entrou um aluno novo, que é um aluno bolsista, que é o Turíbio Carlos, e ele é conhecido como Tuca. E tem uma situação de sala de aula, é um conto muito interessante que mostra, né, esse momento aí dessa criança bolsista na aula, ao mesmo tempo com dificuldades nas aulas. E o Rodrigo vai. Eles estão com 11 anos, o Rodrigo, e o Tuca tinha 14 anos. O Rodrigo vai se oferecer para ajudar o Tuca, né? Ele estava meio assim por fora e tal. Então, eles vão combinar de se encontrar. Eles querem se encontrar fora da situação da escola, né? E depois vai ter, como eu falei, esse conto também é dividido em partes. Ele começa com carta de amigo, depois na sala de aula, depois outra carta de amigo, que é a terceira parte do conto. A quarta parte, você gosta de pipoca. A quinta parte, o bife lá da esquina. E a sexta parte, o almoço. A sétima, a pipoca. E a oitava parte, carta de amigo. Depois, ô, cara, me desculpa, foi sem querer. E por fim, bilhete e PS de amigo, que é a última parte. Vou tomar uma água aqui. Então, esse conto é um pouco mais longo, ele tem 10 partes, e na verdade ele vai mostrar um encontro de 2 colegas, um colega que morava no asfalto, que é o Rodrigo, e o Tuca, que morava numa favela, numa comunidade, estudando na mesma escola, com universos bem diferentes, né? O Rodrigo, filho de uma família abastada, morava num prédio bacana, com espelho, elevador, tinha um quarto enorme, uma geladeira cheia de comida, né? E o Tuca, de uma outra realidade, morava na favela. A mãe cuidava dos filhos sozinha, aquele monte de crianças, e o Tuca também tinha que trabalhar para ganhar algum dinheiro e ajudar a casa, né? O pai desapareceu, uma realidade muito assim, vista por nós, infelizmente, né? Que é uma mulher com um monte de crianças, ia tendo que colocar as crianças para trabalhar, para ajudar a sustentar a casa, e um pai que sumiu, que desapareceu. E é o interessante que mostra essas duas realidades e as crianças, né, muito assim, admiradas uma com a realidade do outro, para o bem e para o mal, né? Porque primeiro o Rodrigo chama o Tuca para almoçar na casa dele. E o Tuca vai
e fica encantado com aquilo tudo, com aquela fartura, com aquele conforto, com aquele tamanho de apartamento. Era uma casa, né, que tinha esse luxo todo, ainda tinha empregada que servia comida. Mas o Tuca vai viver uma situação extremamente constrangedora, porque o bife que é colocado para ele e ele fica com a água assim na boca, salivando com aquele bife, o bife vai cair no tapete. E o almoço vai parar por causa disso, porque o tapete era claro, o bife, claro, sujou o tapete. E a atenção da dona da casa, do dono da casa, da empregada, se voltam para a limpeza desse tapete. Então, o almoço, o momento do encontro dos dois, vai perder um pouco a razão, né? O afetivo, o aspecto afetivo, porque todo mundo vai ficar voltado para a questão da limpeza do tapete. E é extremamente constrangedor tudo, porque o Tuca não sabia muito bem como lidar com aquilo. E resumindo, depois vai ter a situação na favela em que o Rodrigo vai subir com ele para comer pipoca, e quando eles chegam, eles já não encontram mais, quer dizer, a mãe não está ali, e ele tinha deixado a pipoca num lugar fechado, né? Mas quando abre, as crianças já tinham comido e tem toda uma situação de uma mãe, né? Alcoólatra, sem condições de cuidar aquelas crianças, e aquele monte de pipoca caindo e as crianças pulando na pipoca. Então tem um estranhamento ali do Rodrigo, do Tuca também, tem um desconforto das duas crianças, né? Tanto na relação com o bife quanto na relação com a pipoca. E o Tuca fica muito assim, sem saber como lidar com aquilo tudo, muito constrangido também. Então é uma história que vai mostrar essas duas realidades totalmente diferentes e esse constrangimento das crianças, dos meninos, né? A ponto do Rodrigo descer para ir embora e quando tanto quanto ele desce, ele tá sem entender as coisas também, porque o Tuca ficou chateado, ficou magoado com aquilo tudo, né? E o Rodrigo vai poder ver ali no morro toda a falta de recursos, de saneamento. Então, é água escorrendo, é cachorro, é bicho, é lixo, é coisa jogada, falta total, né, de condições razoáveis para se viver com humanidade, com respeito, né? Então, aqui nesse conto, a Lígia vai mostrar para a gente esses dois universos. É interessante que na literatura da Lígia não tem julgamentos, então volto a falar nessa questão do julgamento, assim, ela não está querendo fazer nenhum tipo de julgamento, nem em relação à realidade do Rodrigo, nem em relação à realidade do Tuca, mas ela quer mostrar esses dois universos diferentes, essas duas situações, né? Que são muito contrastantes e que as crianças, a princípio, se deram muito bem na sala de aula, enquanto está tudo na sala, está tudo bem. Depois teve uma tensão que foi agravada pela visita do Rodrigo na casa do Tuca, né? Por aquela situação toda de muita necessidade, de muita miséria, né, de muita carência, carência em todos os âmbitos, né? Carência emocional, carência de alimento, de presença, né? Não tinha a presença da mãe ali participando, nem a presença do pai. Como foi na casa do Rodrigo, mas na casa do Rodrigo era aquela frieza, aquela preocupação com a aparência do tapete, da casa, daquilo que aconteceu, né? E na casa do Tuca, aquela situação ali, né, das crianças totalmente desamparadas, do Tuca também, um menino que era explorado, que ajudava lá um porteiro a lavar carro, que era totalmente explorado. Então, acho que aqui a Lígia mostra para a gente essas duas realidades sociais totalmente diferentes, tão presentes nas cidades hoje, né? E que já em 84 essa história é ambientada no Rio de Janeiro, cidade onde a Lígia Bojunga mora e escolheu morar, né? Ela é gaúcha, mas mora já no Rio de Janeiro há muito tempo.
e que vai mostrar para gente isso, né? Então é uma história também de despedidas, porque ela abre com a carta do Rodrigo para o Guilherme que foi embora, foi morar lá no Rio Grande do Sul, e o Rodrigo está sentindo falta e saudade. Depois o Rodrigo tem essa reparação aí da ausência do Guilherme com a presença do Tuca, mas esse não alinhamento dos dois, esse desencontro dos dois nas duas situações, tanto do bife quanto da pipoca, criou uma certa tensão entre eles, que eles até nem se falavam na sala de aula, ficou uma situação muito, muito ruim, né? E o Rodrigo desabafa com o Guilherme, mandando mais uma carta para o Guilherme. É importante falar que é uma narrativa e que ela tem a presença dessas cartas, né? No primeiro conto, a gente tem o bilhete da filha para o pai, e aqui a gente tem as cartas do Rodrigo para o Guilherme, que é na carta que ele vai desabafar, né? Nessa conversa com esse amigo que já não mora mais perto dele, né? Então, aqui a Lígia também vai denunciar várias coisas, né? Da injustiça social, dessa mulher abandonada, essa mulher que também abandonou os filhos, também não deu conta de cuidar desses filhos, e esse pai que foi embora, e essa coisa toda, assim, né? De vidas que são muito diferentes e que, como crianças, eles podem voltar a se relacionar, a se entender. E é o que vai acontecer, né? Eles vão voltar a se falar assim, de um modo bem casual na sala de aulas e vão combinar uma pescaria, combinar uma nova possibilidade de encontro, de laço social, né? E é interessante pensar. Nesse encontro dessas crianças tão diferentes, de realidades tão opostas, né? E como que um pode ser importante para o outro, como que um pode ajudar o outro, como que um pode ensinar ao outro. Os dois tinham coisas para ensinar. Não quer dizer que um sabia mais que o outro. Rodrigo sabia mais o conteúdo da escola, né, das aulas, mas o Tuca ele sabia, por exemplo, pescar, lavar carro, e aquele deslocamento todo que ele fazia, ele volta para casa com muita dificuldade, mas fazia. Então, essa troca aí é interessante porque a Lígia não está priorizando um saber acadêmico, um saber formal, em detrimento do saber informal. Ela está mostrando como que esse encontro de diferentes pode ser proveitoso, né? E como que tem uma tensão, né? São várias despedidas aqui, são vários tchauz que acontecem, como eu falei, a história abre com essa carta para o Guilherme, né? Mas também termina com a décima parte do livro, que é um bilhete PS de amigo. Aí vale pensar também que aqui, quando o Rodrigo vai escrever para o Guilherme nessa décima parte do conto, já não é uma carta, é um bilhete, né? É um bilhete, um PS. PS é o pós-scriptum, né? O scriptum é a observação final. Aí é como se ele já tivesse tão transferido, tão ligado no Tuca, que ele já não está escrevendo cartas tão longas assim mais para o Guilherme, né? Bilhete PS de amigo. Alô, Guilherme, tudo bem por aí? Hoje aconteceu um negócio sensacional. Peguei um peixe. Um abracíssimo do Rodrigo. PS. O Tuca tá me ensinando um bolão de macetes de pescaria. E a gente já combinou que todo sábado vai pescar, com chuva ou sem chuva. Bacana, né? Porque aí ela mostra isso, né? Que um tem um saber diferente do outro e como que eles podem trocar, como que eles podem ser amigos com todas as diferenças, né? Que, ah, que a gente nota entre o Tuca e o Rodrigo. E é então esse conto que mostra essa situação de sala de aula e para além da sala de aula, dessa relação social diferente de um que mora no asfalto, que mora num prédio, um prédio chique, com espelho, com portaria, com porteiro, com elevador, tapete,
um apartamentaço, né? Um quarto só dele, um armário enorme, cheio de coisas, e o outro que morava num casebre com aquele monte de irmãos e uma mãe que não tinha condições emocionais, físicas de cuidar das crianças. Então, aqui também a gente percebe que tem essa denúncia social. Mas o interessante é repetir para vocês que a Lígia não está se preocupando em trazer moralidades, né? Nem fazer julgamentos desses personagens. Ela está apresentando uma realidade, tanto no primeiro conto quanto no segundo conto. São realidades diferentes, separações diferentes, tchauz diferentes, né? Mas que ela quer mostrar isso, que ah, conversam de formas diferentes e que a gente pode olhar essas personagens como personagens com as quais a gente se identifica. Já me identifiquei com Tuca, já me identifiquei com Rodrigo, já me identifiquei com Guilherme, né? Então, acho que esse deslocamento que a leitora faz para perceber que uma personagem no momento fala com você, conversa com você, é muito bom, né? Isso é muito da literatura, é muito dessa literatura assim que é verossímil, como é a da Lígia Bojunga, que ela trabalha esse elemento que faz a gente entrar na história, tomar as dores das personagens, as paixões das personagens, acreditar nisso tudo aí. Quando a gente fecha o livro, a gente respira fundo e sente como que mexeu com a gente, né? Como que essa história mexe com você a ponto de você querer dividir com outra pessoa, de você querer ah, compartilhar o que você está sentindo, né? Então é com muita paixão que eu também estou aqui dividindo com você com vocês, né? Essas impressões das minhas leituras do Tchau. Trazendo hoje comentários sobre o primeiro conto Tchau, o segundo, o Bife e a Pipoca, e no próximo vídeo eu vou abordar os outros dois contos, que é A Troca e a Tarefa e Lá no Mar. Mas não deixem de ler esse livro da Lígia Bojunga, Tchau, que é um livro que mexe muito com a gente, né? E o para você que me lê, que abre o livro, como eu disse, que ela vai falar da escolha dessa A Solitária do Munchen para a capa desse livro, né? Por que que ela escolheu essa solitária? Reparem que tem muito a ver com o primeiro conto e tem a ver com o segundo também, né? Com essa coisa de você sair, de você se separar, de você se isolar. Então, o Munchen é esse artista da Noruega, né? Que ela escolhe para ser a capa do livro. Tchau. Gente, um grande abraço para vocês, boas leituras, bons estudos aí. E se alguém quiser pôr comentários, perguntas, questões aqui no YouTube, fiquem à vontade, tá bom? Grande abraço e até a próxima.